Beleza? Professor Salsicha mais uma vez aqui para mais uma resolução de questão do Enem. E agora com a questão número 128 da prova amarela, 105 da prova cinza, 96 da prova azul e 135 da prova rosa. Bora para a resolução? Mas não se esquece de dar uma olhadinha nas outras questões aqui, ó, no card do Enem. Dá uma clicadinha lá e ó, curte, compartilha, deixa aquele joinha e não se esqueça de se inscrever no nosso canal e compartilha com seus colegas para eles se inscreverem também. Fechou? Bora para a resolução? Bora para a resolução. Vamos lá, galerinha. Galera, questãozinha de cálculo do Enem que fala o seguinte. Existe no comércio um produto antimofo constituído por uma embalagem com tampa perfurada contendo cloreto de cálcio anidro, tá? Que é o CaCl2. Uma vez aberto o lacre, essa substância absorve a umidade do ambiente, transformando-se em cloreto de cálcio diidratado. Considerando que as massas molares da água é 18 gramas por mol e a massa molar do cloreto de cálcio anidro é igual a 111 gramas por mol, na hidratação da substância presente no antimofo, o ganho percentual em massa é mais próximo de... Então vamos lá, o que ele está fazendo? Primeiro vamos entender o que é um antimofo. O antimofo é um produto químico formado de cloreto de cálcio, que quando você abre, quando você expõe ele a um determinado local, ele tem essa capacidade de absorver a água do ambiente. E aí ele reduz essa quantidade de água e a água é necessária para a proliferação do mofo. Se eu reduzo essa quantidade de água que eu tenho naquele ambiente, de repente num guarda-roupa, numa cozinha, de preferência, claro, que um ambiente mais fechado possível, isso vai minimizar a proliferação de mofo. E como é que ele faz isso? Então vamos entender. Isso acontece porque o meu cloreto de cálcio, que é o CaCl2, ele vai virar cloreto de cálcio diidratado, ou seja, para cada 1 mol de cloreto de cálcio, eu vou absorver, eu vou reter 2 mols de moléculas de água. O que ele está perguntando? Qual é o aumento percentual de massa que eu ganhei? Então o que eu vou fazer? Eu preciso entender qual era a massa que eu tinha antes e a massa que eu tinha depois, para mim saber quantos por cento em massa que eu ganhei. Aí olha a coisa que eu amo do Enem. O Enem já te dá a massa pronta. Gente, o Enem já te deu a massa na mão. Ele falou assim, ó, a água pesa 18. O cloreto de cálcio anidro, que seria o cloreto de cálcio sem a água, pesa 111. O que eu vou fazer? Então presta atenção aqui comigo todo mundo, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é identificar as massas. Então, o cloreto de cálcio anidro, a massa dele é 111 gramas por mol. Como nós temos somente 1 mol aqui, então 111 gramas. Agora, vamos calcular a massa do hidratado. Gente, como eu sei que tem gente que tem dificuldade em calcular a massa de sais hidratados, eu vou tentar fazer um pouco devagar, para mim tentar entender a tua dificuldade. Então vamos lá, como é que eu faço para calcular a massa de um sal hidratado? Tá vendo esse sinal de multiplicação aqui? Pelo amor de Deus, não é para multiplicar, não é para pegar essa massa e multiplicar por essa não. Eu já vi aluno fazer isso em prova, por isso que eu gosto de ir devagar e tentar te ensinar direito. Então o que eu tenho que fazer aqui? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou identificar as massas individuais de cada molécula que eu tenho aqui. Então, meu cloreto de cálcio, a massa dele é 111 gramas por mol. Como nós temos somente 1 mol aqui, fica 111 gramas. A massa de uma molécula de água é igual a 18 gramas. Como nós temos 2 moléculas de água, então eu tenho que multiplicar esse valor por 2. Portanto, eu tenho, então, 36 gramas de água. Entende isso? Qual que é, então, a massa do meu cloreto de cálcio diidratado? É a soma dessas massas. No caso, 111 gramas com mais 36 vai dar 147 gramas. Então essa é a minha massa do meu cloreto de cálcio diidratado. Repetindo, pega a massa do cloreto de cálcio, pega a massa de 2 moléculas de água, que é pegando a água e multiplicando por 2, e aí você faz o quê? Você soma essas 2 moléculas para obter a massa do sal hidratado.
Beleza? Então vamos lá, o que eu quero que você entenda? Primeira coisa que você tem que entender, o que é o ganho em massa? O ganho em massa é a diferença de massa que eu ganhei. Então, para mim calcular essa diferença, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os 147 e vou subtrair por 111. Ou seja, qual foi o ganho de massa que eu tive? 36 gramas. Isso foi o ganho em massa. E agora, como é que eu converto isso em porcentagem? Aí é regra de 3. Então vamos lá. 111 gramas é o total da minha molécula antes do meu ganho, certo? Então é o meu 100%, que é o meu cloreto de cálcio anidro. Eu ganhei 36 gramas de água. Então 36 gramas, que foi o que ganhou, está para X. Entendeu? Então o que eu vou fazer? X é igual a, gente, regra de 3, beleza? Então vai ficar assim, ó. 100 vezes 36, que vai dar 3.600, dividido por 111. Vai dar aproximadamente 32%. Então, quando o meu cloreto de cálcio foi aberto, ele ganhou 2 moléculas de água para cada mol de cloreto de cálcio. Essas 2 moléculas de água equivalem a 36 gramas. Portanto, aumentou a massa em 32%. Olhando para as alternativas, resposta letra D. Beleza, galerinha? Então tá aí a resolução da questão. Espero que vocês tenham compreendido essa questão. Estou deixando o link desse arquivo com a resolução aí na descrição do vídeo. Só clicar, só baixar, sem frescura, sem nada, só baixar o link aí e ter acesso à minha resolução. Essa é a resolução que eu tô fazendo com vocês aí no canal. Beleza, galerinha? Meninos, espero que vocês tenham entendido a resolução dessa questão. Questãozinha de cálculo sempre é uma questão que traz mais apreensão pelos alunos, porque a galera tem aquela interpretação junto com a matemática. Mas eu vou dar uma dica preciosa. Primeiro, entenda a questão, não queira sair calculando. Entenda. O que é entender? O que a questão quer de mim e o que a questão me deu para fazer. E aí sim, resolva a questão. Beleza, galerinha? Um beijão pra vocês. Compartilha. Não esquece não. Manda pros teus amigos, belezinha? Um valeu, valeu, valeu e tchau, tchau.